Olá e bem-vindos! Hoje faremos uma análise de uma passagem curta no Evangelho de João, mas que tem, uma profundidade imensa. Estamos em João, capítulo 4, versículos 39 a 42. Para situar todo mundo, a cena acontece em Samaria, logo depois daquele famoso encontro de Jesus com a mulher junto ao poço. O texto é o seguinte, e ele prepara o palco para toda a nossa conversa. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, que afirmava: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Assim, quando os samaritanos vieram até ele, insistiram para que ficasse com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da palavra dele. Então diziam à mulher: "Agora não cremos mais apenas pelo que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Certo, para a gente começar, acho que precisamos nos situar. Samaria não é um local qualquer nessa história, né? Para quem não está familiarizado, qual era o clima entre judeus e samaritanos naquela época? Porque a presença de Jesus ali já era, por si só, algo notável. Olha, essa é a base de tudo. O clima era de uma hostilidade histórica profunda que durava séculos. As fontes que temos, como comentário histórico-cultural, nos ajudam a pintar esse quadro. Havia diferenças, religiosas, políticas, étnicas. Para um judeu devoto, um samaritano era visto como um estrangeiro, quase um herege, sabe? E o território de Samaria era um lugar a ser evitado. Eu li que a rota comum era dar a volta, né? Mesmo que fosse mais longo. Exatamente. Um judeu que ia da Judéia para Galiléia preferia contornar Samaria só para não ter contato com eles. Então Jesus não está apenas passando por ali. Ele está quebrando um protocolo social e religioso muito sério. Muito sério. E a situação se intensifica. No texto, vemos os samaritanos convidando Jesus para ficar na cidade deles. Na cultura mediterrânea da época, a hospitalidade era um valor sagrado, mas essa regra tinha suas exceções, e a relação entre judeus e samaritanos era a principal delas. Entendi. O fato de Jesus, um mestre judeu, aceitar o convite para se hospedar e comer com samaritanos por 2 dias inteiros, isso era um ato que desafiava as convenções. Era algo radical, que certamente teria chocado muitos de seus contemporâneos. É como pensar hoje em 2 líderes de nações com séculos de conflito. Um deles não só cruza a fronteira, mas aceita se hospedar na casa do outro por 2 dias. O choque seria imenso. A analogia é perfeita. E o que torna tudo ainda mais impressionante é quem faz essa ponte: a mulher samaritana. Uma das fontes, o comentário de Holman, destaca que ela, uma pessoa com uma reputação, possivelmente questionável em sua própria comunidade, se torna a primeira mensageira, a primeira evangelista em Samaria. E a sinceridade dela foi o que validou a mensagem, pelo visto. Foi. A transformação pessoal dela foi tão evidente e seu testemunho tão genuíno que convenceu uma cidade inteira a parar para ouvir. Isso me leva ao próximo ponto. O que me chama a atenção é a simplicidade do testemunho dela. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela não tentou explicar a teologia, não fez um grande sermão, ela só compartilhou a experiência pessoal dela. Será que é aí que está a força do que ela disse? Com certeza. Vários comentaristas apontam para isso. A Bíblia Aplicação Pessoal ressalta a prontidão dela. Ela não ficou pensando, não fez um curso de oratório. Ela foi. Ela teve um encontro transformador e imediatamente correu para compartilhar. Outro comentarista, Matthew Henry, foca exatamente no que você disse. O poder do testemunho estava em ser pessoal e direto. Ele me disse tudo sobre mim. Essa declaração é vulnerável, é real e, por isso mesmo, irresistível. Desperta uma curiosidade genuína. As pessoas não foram ouvir um sermão, foram investigar uma afirmação que as intrigou. Exato. O testemunho dela não foi o ponto final, foi um convite. E aqui, uma fonte como a de J.E. Carson nos ajuda a entender o papel desse testemunho. Ele o descreve como um catalisador. Uma faísca. Uma faísca. Foi o que iniciou o processo de fé na cidade. A fé deles não terminou com a palavra da mulher, mas começou ali. Ela abriu a porta para que os outros samaritanos tivessem o desejo de encontrar Jesus por si mesmos. Entendi.
Então, o testemunho dela foi a porta de entrada. Mas o que me fascina é que eles não ficaram só nisso. O texto mostra uma evolução clara na fé deles, certo? O versículo 42 é muito explícito sobre essa mudança. É uma progressão de fé que é um dos pontos centrais da passagem. Eles dizem à mulher: agora não cremos mais apenas pelo que você disse. Eles são gratos, mas a fé deles amadureceu. Sim. Uma das fontes que analisamos, do teólogo João Calvino, descreve essa transição de uma forma que achei muito boa. É como passar de um simples sabor da fé, despertado pelo relato dela, para uma fé firme e sólida, que agora está fundamentada na própria palavra de Jesus. É a diferença entre ler o cardápio e provar a comida, né? O cardápio pode te atrair, te dar uma ideia, mas só a experiência de provar o prato é que realmente te convence. Exatamente essa imagem. O comentário Bacon reforça essa ideia definindo essa segunda etapa como a obtenção de um testemunho pessoal e direto. Eles não dependem mais de um intermediário. E os 2 dias que Jesus ficou ali foram cruciais para isso, imagino. Fundamentais. O comentarista Warren Wiersbe diz algo muito prático sobre isso. Jesus não estava apenas presente, ele estava ativo, produzindo frutos na vida dessas pessoas através do seu ensino. Imagino a profundidade das conversas nesses 2 dias. O texto não nos dá os detalhes, mas podemos imaginar as perguntas, as explicações. A base da fé deles se moveu do relato de uma experiência alheia. Isso. Para a autoridade da palavra de Cristo, ouvida diretamente. Eles foram, como o texto diz, do ouvir falar para o ouvir e saber. E esse saber não é apenas intelectual. É um conhecimento que vem da experiência, do encontro. A fé deles se tornou pessoal, robusta. E é essa fé robusta que leva à grande declaração final. Sim, essa declaração é o clímax, não é? Com certeza. Sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E essa confissão vindo de samaritanos é quase uma reviravolta na história. Por que essa frase, dita por eles, é tão revolucionária naquele contexto? É um momento de virada no Evangelho de João. Para entender o impacto, precisamos lembrar da expectativa messiânica da época. Muitos judeus esperavam um Messias que seria um libertador político. Um rei para Israel. Um rei que restauraria a nação de Israel. Era uma visão, em grande parte, nacionalista, tribal. Um Messias para os judeus. E, de repente, um grupo de não-judeus, os samaritanos, que eram vistos como de fora, são os primeiros a verbalizar uma compreensão muito mais ampla. Precisamente. Comentaristas como Holman e Carson destacam que essa confissão transcende completamente a expectativa judaica comum. Eles não dizem, este é o Salvador de Israel, ou o Messias que esperávamos. Eles dizem o Salvador do mundo. Do mundo, eles captam a natureza universal da missão de Jesus de uma forma que nem mesmo os discípulos mais próximos haviam expressado até aquele momento. É impressionante. Quer dizer, então, que o primeiro grupo a entender e a proclamar a missão global de Jesus não foi a elite religiosa de Jerusalém, nem mesmo seus próprios discípulos, mas um povo visto como estrangeiro e teologicamente equivocado. Essa é uma reviravolta e tanto na narrativa. É uma reviravolta poderosa, e isso se conecta perfeitamente com o que vemos mais tarde no Novo Testamento. Fontes como a Bíblia de Genebra e a Bíblia NVI de estudo fazem uma conexão direta deste episódio com o que Jesus diria em Atos, capítulo 1, versículo 8, ao delinear a missão da igreja. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Exatamente. Ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que acontece aqui em Sicar, essa cidade samaritana, é um prenúncio, uma antecipação viva de que o evangelho romperia todas as fronteiras. Uau! Samaria não era um obstáculo a ser contornado, mas uma parte essencial do plano divino desde o início. Então, trazendo isso tudo para uma aplicação mais prática, o que essa análise com base nas fontes nos ensina hoje? Que princípios podemos extrair da experiência desses samaritanos? Um primeiro princípio, que a Bíblia Aplicação Pessoal destaca bem, é o poder de uma vida transformada. A mulher não precisou de credenciais. A autenticidade dela bastou. Sim, a mudança genuína nela, seu encontro real com Cristo, foi o que a impulsionou a compartilhar.
E foi essa autenticidade que abriu as portas de uma cidade inteira. Isso nos mostra que nosso testemunho mais eficaz não vem de argumentos perfeitos, mas de uma experiência real compartilhada com sinceridade. E me parece que há também um segundo princípio muito forte, que é essa ideia da jornada da fé. É um modelo de como a fé amadurece, né? Sem dúvida. É um tema que ecoa em vários comentaristas que vimos, como Calvino, Carson e Wiersbe. A fé pode e muitas vezes começa com o testemunho de outra pessoa. Alguém nos conta, nos convida. Certo. Mas para que essa fé se torne nossa, para que ela se solidifique, ela precisa evoluir para um encontro pessoal. Os samaritanos são um exemplo perfeito. Eles ouviram o convite, mas não pararam ali. Eles foram buscar a fonte. Foram até a fonte, investiram tempo, ouviram por si mesmos e, por isso, a crença deles se tornou uma convicção profunda. Resumindo, então, nossa conversa sobre João 4, 39 a 42, nós vimos, primeiro, o poder impressionante de um testemunho pessoal e autêntico. Que foi a faísca para mover uma comunidade. Isso. Depois, acompanhamos essa progressão bonita da fé, que vai de acreditar por ouvir falar para uma convicção que nasce da experiência direta. E, por fim, vimos a declaração revolucionária dos samaritanos, que reconhecem Jesus como o Salvador do mundo, quebrando barreiras culturais e mostrando o alcance universal do Evangelho. Ou de uma comunidade, quanto escopo inclusivo e global da mensagem de Cristo. João nos mostra o plano de salvação se desdobrando de uma forma que ninguém esperava, em um lugar que ninguém imaginava. Sabe, como uma reflexão final, algo que me marcou foi o pedido dos samaritanos. O texto diz que eles insistiram para que ficasse com eles. É verdade, não foi um convite formal. Não, foi um pedido insistente. E foram esses 2 dias de permanência, de convivência e ensino que transformaram a crença inicial deles em conhecimento profundo. A passagem parece sugerir uma conexão vital entre o nosso ato de acolher, de criar espaço e tempo em nossa vida e a oportunidade de alcançarmos uma compreensão mais profunda. Fica essa reflexão para todos nós. Agradecemos a companhia nesta análise, esperamos reencontrá-los em nossa próxima conversa.